Você já se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor? Como se a ansiedade e o medo fossem forças incontroláveis arrastando você para um turbilhão de pensamentos e preocupações? Agora, imagine um homem cercado pelo caos. Exércitos inimigos avançam. Traições surgem dentro de seu próprio círculo. E cada decisão pode definir o destino de um império. Esse homem é Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e um dos principais filósofos estoicos. Mesmo diante da incerteza e do medo, ele mantinha a serenidade. Mas como isso é possível? Como encontrar paz em meio ao caos? O estoicismo, filosofia que moldou grandes pensadores como Sêneca, Epicteto e o próprio Marco Aurélio, nos ensina que a calma não vem das circunstâncias externas, mas da forma como escolhemos reagir a elas. E hoje, eu vou te mostrar como você pode aplicar essa sabedoria milenar na sua vida para alcançar a verdadeira paz interior. Vamos juntos nessa jornada. 1. Treinando a indiferença ao medo e às emoções negativas. O medo, ele nos paralisa, nos consome, nos impede de viver plenamente. Mas, e se eu te dissesse que o medo não está no mundo? Ele está dentro de você. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Imagine que você perdeu o emprego. Seu coração dispara, a incerteza se instala. Você começa a imaginar todos os piores cenários possíveis. Mas agora, pare, respire, olhe para a situação com os olhos de um estoico. Sêneca nos ensina a prática da visualização negativa. Antecipe o pior, encare-o de frente, e ele perderá o poder sobre você. Pergunte-se: se o pior acontecer, eu ainda posso continuar? E a resposta quase sempre será sim. A vida moderna nos treina para temer tudo: fracassos, rejeições, perdas. Mas o estoicismo nos ensina a perguntar: isso está sob meu controle? Se não está, de que adianta sofrer? Se está, então haja com sabedoria. Um estoico não é alguém frio e insensível. Pelo contrário, ele sente tudo, mas não se deixa governar pelas emoções. Ele observa o medo, a raiva, a ansiedade e escolhe não se prender a eles. Experimente isso na sua vida. Da próxima vez que sentir medo ou ansiedade, respire fundo e pergunte-se: estou no controle? Se sim, haja. Se não, solte. 2. Aceitação e amor fati. Imagine que você está no aeroporto, pronto para embarcar em uma viagem que planejou por meses. Mas seu voo é cancelado. Você fica furioso, frustrado, mas e se ao invés de resistir ao inevitável, você simplesmente aceitasse? Marco Aurélio escreveu: a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Os estoicos praticavam o amor fati, o amor ao destino.
Isso não significa passividade, mas sim abraçar tudo o que acontece como parte do seu caminho. Nietzsche, inspirado pelos estoicos, disse: "Não quero que nada seja diferente, nem no passado, nem no futuro, nem por toda a eternidade." A vida não acontece contra você. Ela simplesmente acontece. E cabe a você decidir se vai lutar contra as marés ou aprender a navegar. Um estoico vê a adversidade como um mestre. Se perdeu um emprego, talvez seja a oportunidade de encontrar algo melhor. Se um relacionamento acabou, talvez seja o momento de crescer e evoluir. Tudo é um convite ao aprendizado. Sêneca dizia: "A vida é como uma peça de teatro. Não importa o quão longa seja, mas o quão bom é representada." Então, diante dos desafios, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como isso pode me fortalecer? O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos mudar e agir sobre o que está ao nosso alcance. 3. A morte e a impermanência. Memento mori. Pare por um instante e reflita. Se hoje fosse meu último dia, eu teria vivido da maneira que gostaria? A morte é um dos maiores tabus da nossa sociedade. Fugimos dela, ignoramos sua existência. Vivemos como se o amanhã fosse garantido. Mas os estoicos nos ensinam o oposto. Lembrar da morte não é mórbido, é libertador. Marco Aurélio escreveu: "Você poderia deixar de viver agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa." A consciência da finitude nos dá um senso de urgência. Ela nos ensina a não desperdiçar tempo com preocupações fúteis, a não adiar sonhos e a não guardar palavras não ditas. Primeiro exercício: meditação memento mori. Encontre um lugar tranquilo. Feche os olhos e visualize o seguinte: imagine que você está no seu último dia de vida. Olhe para trás. Você aproveitou seu tempo da melhor maneira possível? Pense nas pessoas que ama. Se soubesse que esse é seu último dia com elas, como você as trataria? Agora, abra os olhos e veja o presente com clareza. A vida está acontecendo agora. Esse exercício nos ajuda a valorizar cada momento e a agir com mais propósito. Mais um exemplo prático: a regra dos 5 anos. Quando algo te irritar ou preocupar, pergunte-se: isso ainda será importante daqui a 5 anos? Se a resposta for não, então talvez não valha a pena o sofrimento. Os estoicos entendiam que a maior parte do nosso sofrimento vem da nossa resistência à impermanência. Mas aceitar que tudo passa,
que nada dura para sempre, nos ajuda a viver com mais leveza. Epicuro dizia: a morte não é nada para nós, pois, quando existimos, a morte não está presente, e quando a morte está presente, nós não existimos. Aceitar a impermanência não significa desistir da vida, significa aproveitá-la ao máximo, porque sabemos que cada instante é único. 5. Prática diária da serenidade estoica. Ser estoico não é apenas entender conceitos intelectuais. É um treino diário, uma prática constante. E existem exercícios simples, mas poderosos, que podemos adotar para desenvolver a serenidade e o autocontrole. Primeiro exercício: construir um diário estoico. Marco Aurélio escrevia suas reflexões todas as noites, no que hoje conhecemos como meditações. Você pode fazer o mesmo. Antes de dormir, pegue um caderno e responda: o que aprendi hoje? Onde agi com sabedoria? Onde reagi impulsivamente? O que está sob meu controle e o que devo soltar? Esse exercício fortalece a autoconsciência e nos ajuda a melhorar um pouco a cada dia. Exercício número 2. Premeditação do mal. Sêneca dizia que devemos nos preparar para os piores cenários, não para sermos pessimistas, mas para nos tornarmos inabaláveis. Experimente esse exercício. Feche os olhos e imagine um desafio que pode surgir amanhã. Pense no pior cenário possível. Agora, visualize-se lidando com isso com calma e racionalidade. Quando nos preparamos mentalmente, enfrentamos os desafios reais com mais clareza. Exercício 3. A prática do distanciamento cognitivo. Muitas vezes, nos afogamos em emoções negativas porque nos identificamos demais com elas. Mas, e se, ao invés de dizer "estou ansioso", você dissesse "estou sentindo ansiedade, mas ela não me define"? Esse pequeno ajuste na forma como falamos pode mudar nossa relação com os sentimentos. Quando estiver tomado por uma emoção negativa, tente dizer mentalmente: eu não sou essa emoção. Eu sou aquele que observa. Esse distanciamento nos ajuda a manter a calma e tomar decisões mais sábias. Quarto exercício: o exercício da adversidade voluntária. Os estoicos acreditavam que devemos, de tempos em tempos, nos colocar em situações desconfortáveis para fortalecer a mente. Experimente. Passe um dia sem redes sociais ou sem telefone. Durma uma noite sem travesseiro. Faça uma refeição simples e sem temperos. Isso nos ensina
a valorizar o que temos e a perceber que precisamos de muito menos do que imaginamos. Exercício 5. A respiração estoica. O controle emocional. Quando sentir-se sobrecarregado, pratique esta técnica. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 4 segundos. Expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita até sentir a calma tomar conta do seu corpo. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos perturba, mas como interpretamos o que acontece. A respiração consciente nos ajuda a pausar antes de reagir, trazendo clareza mental. Exercício 6. A gratidão estoica. A gratidão, para os estoicos, não era apenas um sentimento, mas um treinamento diário para focar no que temos e não no que nos falta. Todos os dias, pergunte-se: o que na minha vida hoje já é suficiente? Quais pequenas coisas me trouxeram alegria hoje? A verdadeira paz interior vem quando percebemos que já temos muito mais do que precisamos. Essas práticas não são apenas conceitos filosóficos. São ferramentas que você pode usar no seu dia a dia para desenvolver mais calma, resiliência e sabedoria. Agora, eu quero saber de você. Quais desses ensinamentos do estoicismo você já conhecia? Você pretende colocar em ação algum deles? Me conta aqui nos comentários. E se você não tiver nada específico para dizer, apenas comente: eu sou grato. Assim, eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final e realmente absorveu esses ensinamentos. Nos vemos no próximo vídeo. Mantenha a calma. Não tenha medo. Deixe fluir.